Entrando agora no bloco internacional, vamos falar um pouco de Europa e América, né? E a gente vai começar com provavelmente um dos principais acontecimentos da última quinzena, principalmente pela mudança, digamos assim, que são as eleições na Alemanha, né? Então foram eleições acirradíssimas, a gente estava acompanhando faz um tempo e teve reviravoltas, né? Digamos assim. E tem uma importância especial essa eleição pela questão da saída da Merkel, né? Então Merkel vai sair oficialmente agora, né? E com a Merkel saindo, acaba acontecendo de que muda tudo, porque ela já estava no poder há 16 anos, né? Então é uma primeira-ministra que está lá há muito tempo, né? Então acaba mudando bastante coisa essa situação e essa eleição foi importante por causa disso, né? Então é interessante notar um pouco de como foi a situação pré-eleição, né? Então na boca de urna o CDU, a União, né? Porque é uma união, são dois partidos, CDU e CSU, que é a da Merkel, né? E do Armin Laschet, que é quem ela apoia, estavam muito atrás, né? Verdes iam muito bem. Né? Só que aí acabou que, chegando mais perto da eleição, as coisas ficaram um pouco mais equiparáveis, né? E aí a gente chega no dia da eleição em si. No final das contas de resultado, tiveram 736 assentos do Bundestag, né? Que é a Câmara dos Deputados dele ocupados, né? Mas é interessante notar, a gente vai fazer uma rápida digressão para explicar um pouco de como funciona esse esquema, que é um pouco é um pouco confuso pra gente, né? Um sistema parlamentarista bem diferente, assim. O que acontece, né? O Bundestag, essa Câmara, e diferente da gente, quando a gente vai votar, né, a gente tem que votar em pessoas que são associadas a partidos. Né? Então você vai lá votar num político e aí ele, consequentemente, pode ser do PT, do PSDB, do PSL, enfim, aí vai os partidos, né? E você vota nesse representante e acabou, você vota nesse deputado, né? Na Alemanha é diferente, né? O que acontece? As pessoas têm dois votos, né? Então as pessoas têm um voto para escolher um representante do distrito, né? Então você tá lá no distrito, aí você dá esse voto para quem você quer que represente o seu distrito, né? Quem que seja o político do seu distrito. Então esse é o primeiro voto, parece muito com o nosso daqui. Porém, as pessoas têm um segundo voto, e esse segundo voto está associado a partido e não a pessoas. Né? Então, ao invés de você votar, trazendo de novo o exemplo aqui para o Brasil, né? Ao invés de você votar só no deputado XYZ, você vota diretamente no PT, no PSDB, no PSL, no PSOL, e enfim. Né? Então é bem interessante porque gera a situação de que não há um número máximo de cadeiras no parlamento, né, na parte dos deputados, só um número mínimo. Né? Então ele vai se adequando conforme o número de votos que acaba acontecendo. Né? Então, por exemplo, um partido, vamos supor que o partido A, né, ele recebeu votos diretos, né? Então o partido em si recebeu votos. E aí o número de cadeiras para esse partido vai ser condizente com o número de votos que ele recebeu por partido, assim. Então, por exemplo, imaginemos que foram eleitos em 50 distritos, né, representantes desse partido. Porém, o partido recebeu voto suficiente para ter 100 cadeiras. Então, o que acontece é que o partido, né, vai enviar ainda, além dos 50 que estão representando o distrito, 50 deputados, né, que vão estar numa lista, né? Então tem meio que uma lista, meio que de espera, e aí conforme vai tendo voto no partido, eles vão ganhando cadeiras e eles vão enviando, né? E pode acontecer o contrário também, né? Tem mais representante em distrito, que é bem raro, mas acontece que tem representante de distrito, né, a mais do que o voto do partido, e aí meio que tem que tentar dar uma resolvida nisso aí, porque não poderia, em tese, né? Então, em suma, o voto direto escolhe o representante do distrito, que nem a nossa situação aqui, e o voto secundário, que é o voto do partido, decide quantas cadeiras no parlamento o partido vai ter. Né? Bom, então essa é a rápida digressão para explicar, ficou um pouco mais fácil de entender, porque muito do jogo político da política alemã vem dessa situação, né? E aí a gente pode ir direto para os resultados, né? Então, primeiro é interessante ressaltar que 76% do eleitorado compareceu para votar, muito provavelmente por essa situação da saída da Merkel, né? Uma possibilidade de mudança, talvez. Então as pessoas realmente foram e participaram, né? E aí a gente vai ter aqui a ordem dos colocados, né? Então, primeiro, fica em primeiro lugar o SPD, né? Então o grande partido, o segundo grande partido da Alemanha, né? Tanto é que governou em coalizão com o CDU-CSU por muitos anos, né, levou 25,7% dos votos,
e levou 206 assentos, né? CDU e CSU era esperado que ela não fosse muito bem, só que teve uma revirada, né? Eu comentei de algumas reviradas, e ela acabou se superando, digamos assim, né? Então levou 24,1% dos votos, então teve uma queda aí de cerca de 9% comparado a outras eleições, não foi muito bem, teve uma derrota, digamos assim, mas mesmo assim não ficou tão longe do primeiro colocado, né? Ficou com 196 cadeiras, né? Os verdes ficaram em terceiros. Era esperado que eles fossem um pouco melhores do que eles foram, mas tiveram um crescimento vertiginoso, né? E era a tendência já o que vinha acontecendo nas eleições. A gente conversou sobre as eleições regionais em outros alvoradas, né? A gente comentou que elas serviriam como termômetro, né? E já naquela época mostrava que os verdes realmente estavam tendo uma melhora, né? E os verdes eles acabaram com 14,8% dos votos e 118 cadeiras, né? Então eles realmente foram muito bem. E aí você vai ter a sigla engraçada, não é um xingamento, não é de propósito, mas a sigla dos liberais é o FDP, né? Então, um partido com uma sigla bem engraçadinha pra gente aqui do Brasil, que eles terminaram com 11,5% dos votos e 92 assentos, né? É interessante, para vocês verem um pouco desse esquema, que os liberais eles não ganharam nenhum distrito. No caso, todos os assentos praticamente foram por essa questão do voto em partido, né? Então, provavelmente as pessoas iam lá, votavam numa representante um pouco mais tradicional, digamos assim, um SPD, CDU, e aí o segundo voto deram para os liberais, né? E aí por isso que eles acabaram com tantos assentos, mesmo não tendo distritos sendo representados, né? A AfD, que é o partido de extrema direita, que causou muita confusão nos últimos tempos, terminou em quinto, com 10,3% dos votos, 83 assentos, né? Então teve uma leve queda aí. Em sexto lugar veio o Links, né? A esquerda. É literalmente a esquerda o partido, e que teve 39 assentos, né? Sofreu uma grande derrota, só levou 4,9% dos votos. E aí acontece uma coisa muito interessante, que é outra especificidade também da política, do jogo político, que em tese a esquerda não poderia estar no parlamento, porque você precisa de no mínimo 5% dos votos para o seu partido ser considerado viável de se entrar. Porém, essa regra pode ser quebrada se ela ganhar em alguns distritos, né? Então ter representantes, né? Como a esquerda ganhou em 3 distritos, ela pôde se manter no parlamento, né? Então tem várias regrinhas curiosas aí esse jogo político alemão, né? Mas aí, tendo em vista essa lista que a gente acabou de passar, dá para analisar um pouco os resultados, né? Por quê? O que acontece? Não está decidido ainda quem vai substituir a Merkel. Não está decidido ainda como vai funcionar o governo. Porque lá não tem preferência por partido com mais voto, né? Então o partido com mais voto, ele não tem preferência para formar coalizão, né? Então a gente comentou de Israel e de como meio que é ciclando entre os partidos para eles ir tentando, etc. Mas no caso da Alemanha, caso dê ruim, acontece que nem aconteceu em Israel e etc, que meio que tem que reiniciar as eleições. Mas no geral não há essa questão de preferência para ver quem vai formar coalizão primeiro. Então a SPD e a CDU ainda estão no jogo, principalmente que elas estão perto, assim, para tentar formar, né, uma coalizão de algum modo. O que acontece, muito provavelmente, quem vai ser peça-chave nesse jogo vão ser tanto os verdes quanto os liberais, né? Então, a ajuda desses dois partidos seria o suficiente para ter a maioria no parlamento, senão eles iam ter que governar em minoria, né? Então, basicamente, está rolando agora que verdes e liberais, né? O Grüne e os FDP estão conversando entre si, meio que para decidir quem apoiar, né? Então tá muito curioso o jogo político. Outra possibilidade também é a SPD junto com a CDU, e aí ou verdes ou os liberais, né? Só que a SPD já falou que não planeja se juntar à CDU, meio que já dando de caís, falando que a população mostrou nos votos que a CDU já ficou para trás, é coisa de velho e etc, né? A AfD não conta, porque ele sofre um embargo no parlamento, então não é um partido que realmente seria uma moeda assim de troca nessa questão da coalizão, né? Por ser de extrema-direita e ter toda a polêmica, ninguém quer se juntar a eles. E a esquerda já avisou que não vai fazer alianças com liberais. Só que como eles estão numa situação bem delicada, né? Eles quase não entraram no parlamento, meio que eles não têm também muito poder de persuasão, né? Então o jogo político fica entre esses 4 partidos, né? SPD, CDU, verdes e liberais, né? E aí basicamente o jogo vai ser decidir
quem que os verdes e os liberais vão querer apoiar. Muito provavelmente a grande oportunidade, a grande chance de acontecer vai ser SPD, verdes e liberais, né? Esse daí é o que mais tem chance de se acontecer, né? Depois pode vir uma questão CDU e tem a chance até de vir CDU, SPD e algum dos outros ali, né? Que pode ser até com os liberais, que vira a coalizão que chama a bandeira da Alemanha, né? Fica com as cores dela. Mas muito improvável, né? A gente vai ter que acompanhar ainda, não está decidido quem vai ser o primeiro-ministro e quem que ganhou o jogo político da Alemanha. Mas tá aí, né? Um pouco confuso, principalmente pra gente do Brasil. Mas a gente ainda vai ter que acompanhar uns capítulos aí para entender como vai ficar a política alemã daqui para frente, né, Lipe? Exato. Fazer alguns comentários breves, só para dar o comentário de que a SPD são os sociais-democratas, a CDU da Merkel é a galera conservadora, e aí o restante, Machado falou, FDP liberal, a esquerda não tem muito o que falar, é a esquerda, mais pro lado socialista, a AfD neonazistas, e os verdes geralmente mais pro campo da esquerda também. É interessante perceber que a CDU é muito tradicional na Alemanha, então foi uma derrota, mesmo até se formar governo, se conseguir formar governo, é uma grande derrota. Já era um pouco esperado que não fosse ganhar tantos votos assim quanto já ganhou. Armin Laschet, que é quem substituiria a Merkel, não é o cara mais adorável da Alemanha, mas a CDU tem uma das suas piores derrotas em toda a história eleitoral. É um partido muito, mas muito clássico na Alemanha, principalmente desde a unificação entre as duas Alemanhas lá em 1991, 1990. Então, é uma derrota bem grande. Muito provavelmente, como o Machado falou, o governo vai ficar com SPD, Verdes e FDP, mas ainda não sabemos de muita coisa, a gente não pode afirmar nada, não pode cravar nada. A gente só sabe que os verdes, mesmo ganhando assentos, foi a grande decepção, eu imagino, porque nos últimos anos se falava bastante dos verdes conquistando voto. A gente teve a situação das enchentes nos últimos meses, que deixou os verdes um pouco mais à frente, mas CDU e verdes perdendo muito espaço, enquanto a SPD, aí, que já formou governo com a CDU, talvez consiga o seu governinho. E a AfD também, que nas últimas eleições foi bem, mas ainda bem que a galera na Alemanha talvez tenha se tocado, mas vai saber como que a AfD consegue 10% dos votos, perde um pouco dos assentos, o que é bom para a humanidade em geral, mas ruim que eles ainda têm 83 assentos no parlamento alemão, a Alemanha que sofreu com o nazismo não faz tanto tempo assim. Mas vai ser curioso ver como que vai ser a substituição da Merkel. O governo alemão é muito estável, a Alemanha é a maior economia da Europa, então é muito importante essa eleição. E fica essa pergunta de quem vai ser o primeiro-ministro e como que vai ser substituir a Merkel, que é alguém que todo mundo conhece no cenário internacional. Mas você tem algum comentário a mais, Machado? Eu acho que eu só vou comentar que, embora você comentou, né, dos verdes que sejam à esquerda, eles não são tão esquerda assim, são meio centro-esquerda e são progressistas, né, se afirmam progressistas e, como o nome diz, pautas ambientais, mas não são muito à esquerda não, né, eles têm essa pauta, a palavra para definir é progressista, né, mas não são muito, não são à esquerda, né. Eu acho que tirando isso, podemos passar, Lipe. Exato, então vamos correr pelos próximos tópicos. Ainda na Europa, teve uma situação curiosa no Reino Unido, que o Boris Johnson, premier do país, deu uma paralisada no Brexit por conta de questões de crise no abastecimento do país. O Reino Unido, por conta do Brexit, parou de ser um destino bem interessante para os caminhoneiros, porque os caminhoneiros na Europa eles são pagos por quilômetro rodado, e como agora você tem uma dificuldade para entrar no Reino Unido vindo de outros países europeus, né, você tem que ficar parado, tem que passar por uma inspeção, tem que esperar todos os trâmites, não é muito favorável para os caminhoneiros. Então a galera parou de entregar muitas coisas lá no Reino Unido. O Reino Unido passou por uma crise de abastecimento, então Boris Johnson teve que ceder 5 mil vistos temporários para os caminhoneiros da União Europeia, dando uma brecada aí no Brexit. O Brexit que já causou crise no gás, falta de combustível, já teve muita coisa na gasolina que ficou um pouco
parada. Os militares já tiveram que ajudar no transporte da gasolina, então o Reino Unido sofrendo por causa do Brexit, Machado. Eu acho que a gente chegou a comentar também em outro alvorado sobre a Guerra das Salsichas também, a questão do Reino Unido e da Inglaterra com a Irlanda do Norte, né, e toda a confusão associada às barreiras, ao comércio, e a gente volta a ver que é um tema complicado, consequência do Brexit, né? Então essa questão das barreiras alfandegárias, essa questão de as coisas entrarem e sair, das fiscalizações, complicando tudo, né? Porque querendo ou não, o Reino Unido mesmo tendo saído da Europa, acaba tendo muito comércio ali na região, né? E acaba dependendo até dos trabalhadores, às vezes, etc. Então não só porque eles quiseram se dividir, que necessariamente eles vão ficar completamente dependentes do nada, né? E a gente vê esse tipo de situação acontecendo pelos impactos do Brexit no mercado, né? Mas eu acho que dá para passar, Lipe. E aí a gente vai para uma notícia curiosa aí, eu acho que todo mundo percebeu, né? Você aí, amigo, não sei se você ficou mais tranquilo ou teve crise de pânico, mas a partir das 12 horas dessa segunda-feira, teve problema um Messenger, né, um Facebook Messenger, no caso, o próprio Facebook, o Instagram e o WhatsApp, né? Então todos os serviços associados ao Facebook ficaram horas fora do ar, né, afetando. Muita gente usa o WhatsApp para comércio, muita gente usa o WhatsApp para trabalho, né? Então é uma coisa que parou completamente, né? Teve reclamações na Índia, nos Estados Unidos, em países da Europa e da América Latina, né, incluso o Brasil. Então, além dessas plataformas, teve problema em TikTok, Telegram, Twitter, mas muito provavelmente porque quando o pessoal viu que caiu essas plataformas, eles acabaram ou baixando ou indo para outras redes sociais, né? Então, o Telegram, assim, teve um número assombroso de downloads, né? Sempre que acontece do WhatsApp cair, o Telegram todo mundo começa a baixar e depois que o WhatsApp volta, ninguém mais usa. É muito engraçado. E é interessante porque aconteceu isso, todo mundo ficou meio assustado e tal. E sempre que acontece isso, a primeira teoria é: nossa, é o hacker, o Mr. Robot, meu Deus, estão rasqueando o computador. Mas na verdade, muito difícil, né? Os servidores têm um ataque desse nível, pelo menos. E muito provavelmente, pelo comentário, é um problema, uma falha de DNS, né? Só para explicar, para quem é leigo, eu sou leigo no caso, então eu vou dar uma leve explicada, que é: o DNS é basicamente o serviço, né? Porque quando você digita, né, www.alguma-coisa.google, meio que você está digitando uma coisa simplificada, uma coisa traduzida, né? Porque o endereço de cada página é um IP, né? Uma série de números, né? Na computação, as coisas são trabalhadas muito com números. E aí, esse serviço é basicamente o que traduz essa questão e quando faz com que quando você digite, né, o bagulho bonitinho, ele vá para a página ao invés de simplesmente negar a conexão, né? E o mais curioso desse caso é que teve tanto problema, mas tanto problema nos servidores do Facebook, no serviço, que os próprios empregados do Facebook estavam com dificuldade de resolver porque eles não tinham acesso a meios de comunicação, né? Então isso ainda potencializou essa situação porque eles não conseguiam se comunicar entre si eternamente e, consequentemente, não conseguiam se organizar para resolver, né? Tiveram até que pensar em mandar homens lá pro servidor principal, presencial. Foi uma zona. No final da tarde ele acabou voltando de pouquinho, né? Então não durou muito tempo, mas deu pra ver a dependência que a gente tem da plataforma, querendo ou não, né? Isso gerou, junto com o contexto que já tinha há tempos, né, de denúncias ao Facebook com situação a danos à saúde mental, ignorando a segurança do usuário. Então isso já vinha de tempos, e aí somado a todo esse contexto de denúncia e de crítica ao Facebook, mais a questão dessa queda, a empresa caiu em 4,89% em valor na bolsa, né? E consequentemente o nosso amigo Marquinhos Zuckerberg, ele perdeu 6,1 bilhão de dólares. Assim, é um absurdo esse preço, né? Agora ele ficou pobre, né? Ele só tem mais de 100 bilhões de dólares, mas mesmo assim 6,1 bilhão de dólares é um valor inestimável, assim. E ele agora é só o quinto homem mais rico do mundo, né? Agora ele perdeu pro Bill Gates, que virou o quarto homem, e tá aí, né? Mark Zuckerberg, pobretaço, né, Lipe? Esse aí a gente não tem muito o que falar a mais de comentários, eu imagino, é mais uma questão factual. Foi bem curioso, atrasou um pouco a alvorada, mas no fim deu tudo certo.
E agora partindo para duas notícias para a gente finalizar, duas notícias da América Latina. A primeira é no Equador, a gente teve alguns massacres, né? No caso, um grande massacre no Equador na última quinzena, que foi uma briga entre dois grupos rivais em uma prisão de Guayaquil, que deixou 118 mortos. Foi uma briga entre duas quadrilhas, a Choneros, que é ligada ao quartel mexicano Sinaloa, contra os Tiguerones, Lobos e Lagartos, apoiado pelo cartel de Jalisco Nueva Generación, também no México. Então, 2 semanas antes já tinha explodido um drone na prisão, né? Tava um clima bem agradável. É importante saber que o Equador é uma posição estratégica por conta da produção de cocaína na Colômbia, que faz fronteira com eles, mas não há exatamente uma produção de drogas, mas sim um porto para movimentar o comércio. Depois do massacre, o governo decretou um estado de exceção em presídios, então vai ter entrada agora de policiais e das Forças Armadas, mas o que é curioso perceber também é que nenhum morto foi guarda penitenciário. Aparentemente, segundo relatos, os prisioneiros simplesmente trancaram os guardas em uma sala e falaram: a gente vai resolver isso aqui entre a gente, vocês fiquem aí de boa, não matou nenhum guarda penitenciário. E outra notícia é uma notícia chilena, a gente já falou isso algumas vezes, é até uma tendência, mas o aborto está sendo descriminalizado no Chile. É um processo ainda, mas foi aprovado por uma pequena margem de 75 a 68 na Câmara dos Deputados chilena a descriminalização do aborto. Só que o processo não é muito simples, não é muito fácil, porque a proposta ainda vai ser reenviada à Comissão da Mulher e Igualdade de Gênero, numa segunda tramitação para deliberar sobre as iniciativas. O aborto, nesse caso, seria a descriminalização nas primeiras 14 semanas de gestação. Ainda não é uma certeza, mas mais um passo para mais um país latino-americano descriminalizar o aborto, Machado. Então começar comentando um pouco do massacre no Equador, né? O Equador, que acaba sendo um ponto, né, nessa questão do tráfico, não necessariamente de produção, mas muito de exportação e de movimento, né? Então ele tem grandes portos e acaba sendo um ótimo ponto, principalmente com a proximidade com a Colômbia, né? Então eles produzem a droga lá, produzem a cocaína lá e aí usam os portos. Qual que é o gentílico de Equador? Equatoriano? Isso. Não sei, soa errado porque eu me lembro da linha, né? Mas tá certo. Do horizonte, assim, será que o país é a mesma coisa? E, enfim. Mas cara, eu tô afirmando que é. Tá bom, Lipe, tá bom. Depois desse espanhol lindo que você fala, lobos e lagartos, eu não posso discordar de você, Lipe. Mas é basicamente isso, o Equador acaba sendo um grande ponto. Por isso até que acaba envolvendo multinação, assim, é globalizado, digamos assim, porque tem cartel envolvido e muito provavelmente também tem coisa colombiana envolvida. Pelo tráfico de drogas, acaba sendo que até essa parte do crime é globalizada, né? E sobre o aborto descriminalizado, né? Só adicionar que provavelmente a gente estava vendo aqui, a gente estava conversando em off, a gente não tem muita certeza se isso vai passar muito fácil ou não, para ser bem honesto, né? Porque a margem foi bem pequena de aprovação. E só o fato de ter que voltar para a Comissão da Mulher e Igualdade de Gênero foi bem confuso pra gente. A gente não tem tanta certeza se isso vai passar muito fácil, né? A gente espera que sim. Que nem o Lipe comentou, mais um país indo rumo à descriminalização do aborto, né, Lipe? Exatamente. Então, é isso? Mais algum comentário, Machado? Acho que não, Lipe. Podemos passar. Então, fechamos este bloco. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Assembleia da ONU.